Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Que Deus te abençoe, que Deus guarde os irmãos. Louvado, engrandecido, que o Senhor abençoe o povo que está conosco todos os dias, em todos os momentos. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor neste momento te renove. Que o Senhor possa acolher aqueles que estão enfermos nesta manhã, Pai amado. Livrar eles, Pai amado, de toda enfermidade, de todo mal. Senhor, levanta, Pai amado, deste leito da enfermidade. Quebra, Senhor, as forças do mal sobre esta vida, em nome de Jesus. Senhor, renova, Senhor, sobre cada alma, em nome de Jesus, pelas tuas infinitas misericórdias, Pai. Meu Deus, sobre este irmão, sobre esta irmã, que eles possam ter entendimento, discernimento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco, meus irmãos, que nós precisamos avançar, nunca retroceder. Precisamos avançar, o dever de perseverar. Temos uma caminhada, uma corrida, uma carreira proposta. Glória a Deus. O livro de Hebreus, ele diz para a gente sair de todo embaraço e pecado que tão de perto nos assedia. Então, nós temos embaraços nas nossas vidas que nós precisamos tirar dos nossos caminhos. Como diz lá em Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a uma carreira que nos está proposta. Amém? Nós temos que avançar, nós temos que correr, temos uma carreira proposta, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos entender que Jesus, ele não veio neste mundo só para abençoar, abrir as portas, nos fazermos próspero neste mundo, fazer próspero a nossa vida física, a nossa vida financeira. O propósito de Jesus foi nos buscar porque estávamos perdidos, condenados pelo pecado. E o Senhor nos propôs esta carreira de corrermos para a salvação. Nós temos que correr para esse plano de salvação, meus irmãos. É uma batalha, uma luta, o dever de perseverar sempre, nunca esmorecer, o dever, meus irmãos, de permanecermos firmes. E nós vamos lutar em todo momento contra a nossa natureza humana, que é fraca, os sentimentos que se decepcionam, enfraquece. Meus irmãos, nós temos que ter domínio próprio. Não podemos deixar a nossa natureza dominar o nosso ser. Nós temos que dominar a nossa natureza carnal, nós temos que dominar a nossa fraqueza, nós temos que dominar esses sentimentos caídos, nós temos que dominar toda a frustração que vem sobre as nossas vidas. Nós não podemos ficar frustrados por nada, meus irmãos. Então tem hora que perdemos o rumo, perdemos a direção, mas não podemos estar embaraçados com as coisas dessa vida, meus irmãos. E nem podemos prevaricar pela pressão das coisas deste mundo, e nem prevaricar por situações que nos devem a ter alguma vantagem ou alguma situação, meu irmão. Nós temos que ficar firmes na palavra de Deus, nós temos que ficar firmes no reino de Deus, e é isso que o Senhor nos chamou. O apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro 2, ele diz, lá no 19, que nós precisamos buscar o Senhor com entendimento. O Senhor diz para a gente fugir das corrupções do mundo. Depois de fugir das corrupções do mundo, como está lá em 2 Pedro 2,20, sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são uma vez influenciado e vencido por elas, seu último estado se tornou-se ainda pior que o primeiro, porque lhe seria melhor não haver conhecido o caminho da justiça, que depois de conhecê-las, deram as costas ao santo mandamento e lhes havia sido concedido. Pedro está falando aqui com a igreja, meus irmãos, que quando nós vencemos as corrupções do mundo, mediante o conhecimento de Jesus, mas nos deixamos ser influenciados novamente e vencidos pelo mundo, meus irmãos, e somos mais uma vez influenciados e vencidos pelas concupiscências humanas, meus irmãos, nosso último estado vai se tornar pior que o primeiro.
primeiro, porque lhe seria melhor não ter conhecido o caminho da justiça, que depois de ter conhecido deram as costas aos santos mandamentos. Meus irmãos, aquele que conheceu, teve o privilégio de ouvir o Evangelho, ter o conhecimento, venceu exatamente as hostes espirituais que o dominavam, mas outra vez se deixou cair, vai ser pior o seu estado do que o primeiro, meus irmãos. Porque vão ser inesculpáveis aqueles que tiveram a oportunidade, meus irmãos. Deus não é nós, não é o eu. O Senhor diz que foi achados por aqueles que não o procuravam. Eu não estava procurando Jesus, mas o Senhor me atraiu. É Ele que nos atrai, Ele atrai todos os homens. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. É o próprio Deus que nos atrai e nos leva ao conhecimento, que abre o nosso entendimento e nos dá o conhecimento do seu reino, da sua verdade, para sermos salvos, meus irmãos. Mas depois de sermos iluminados, meus irmãos, depois de sermos iluminados, como diz, ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados experimentar o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, meus irmãos, e novamente desprezaram a Cristo, desprezaram o plano de salvação. O livro de Hebreus 6 diz que já não há mais sacrifícios, meus irmãos. Então, o arrependimento, a volta ao caminho ao Senhor, porque o Senhor não vai fazer mais nenhum sacrifício. Jesus não vai morrer 2 vezes, meus irmãos, pelo pecado. Ele já consumou todas as coisas e nós precisamos dar crédito, nós precisamos acreditar, meus irmãos, daquilo que Deus tem falado em todo momento. Nós não podemos entrar pelo caminho fácil, o caminho que não tem transformação. Olha, a bênção de Deus, ela já está nas nossas vidas. Deus já nos abençoou. Tenho batido em cima disso, a bênção de Deus. Deus já abençoou. Deus já nos abençoou. E Deus tem agido a favor daqueles realmente que têm andado na sua justiça, na sua verdade. O Senhor, Ele se compraz no caminho do homem bom, no caminho do homem justo. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Deus nos acrescenta todas as coisas. É tremendo, meus irmãos. É tremendo. Se nós vamos pegar os homens que andaram com Deus, os servos, nós vamos pegar a vida de Abraão. Abraão, realmente um homem que temia Deus, que tinha sua fé em Deus, era um homem abençoado. Davi era um homem abençoado, Daniel era um homem abençoado, meus irmãos. Josué era um homem abençoado. Quantos homens nós vamos falar aqui que eram homens abençoados por Deus? Deus estava na sua vida, mas era um homem que andavam na verdade, na justiça. E nós precisamos disso, meu irmão. O evangelho não é um evangelho de sacrifícios, meus irmãos, mas um evangelho selado em nossos corações, para nós sermos, por uma natureza, filhos de Deus, cheios de boas dádivas. Deus quer transformar o seu coração. Deus, Ele veio para moldar. Deus, Ele veio para tirar todo o embaraço. Deus diz para tirarmos o embaraço. Eu digo, quantas pessoas estão embaraçadas nas suas vidas e não conseguem se edificar? Por isso que nós começamos, porque Deus está falando, olha, tira os embaraços da tua vida. Os embaraços e o pecado que tão de perto te assedia, meus irmãos, te atrapalham, que te amarram, que te impedem. Por que você não cresce espiritualmente, meu irmão? Você tem uma carreira, mas você está embaraçado. Quantas pessoas estão embaraçadas com a sua vida financeira, com a sua vida amorosa, embaraçado pela fraqueza dos seus sentimentos, no meio dos seus temores, meus irmãos? Nós precisamos vencer os embaraços da vida, não podemos deixar os embaraços da vida nos atrapalhar, nós temos que vencer os embaraços da vida. Meus irmãos, tem pessoas embaraçadas com tanta coisa, meus irmãos, embaraçada. Tem hora que nós temos que fazer igual a Maria. Enquanto Marta estava embaraçada com seus afazeres,
Maria estava disposta, disponível a ouvir o mestre. E eu digo, é isso que está acontecendo. As pessoas estão tão embaraçadas como Marta, preocupadas, sobrecarregadas, cheias de ociosidades, inquietas, meus irmãos. Mas tem aqueles que estão como Maria, meus irmãos, escolhem a melhor parte. E a melhor parte, meus irmãos, a melhor parte é ouvir o Senhor, a melhor parte é andar como o Senhor andou. E nós precisamos entender, meus irmãos, que quando o Senhor ele vem limpar a nossa vida, é para nós enxertarmos dentro dos nossos corações. Como diz no livro de Lucas, quando o espírito sai de uma pessoa e passa por lugares áridos, procurando refrigério, mas não encontrando, então cogita e voltar para onde ele saiu. E a palavra de Deus diz que o estado daquela pessoa vai ser 7 vezes pior, meus irmãos. Então nós precisamos entender, as pessoas precisam entender. A gente já até pregou esses dias sobre maldição. Não há maldição, meus irmãos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam o Espírito. Meus irmãos, Jesus veio nos livrar da maldição do pecado, mas a maldição continua nos filhos da desobediência. É dizer, Jesus me livra da maldição, mas eu volto no lugar do vômito. Eu volto no pecado. Meus irmãos, eu volto para debaixo da maldição. Toda vez que eu desobedeço ao Evangelho, toda vez realmente que eu rejeito a palavra de Deus, é isso que o apóstolo Pedro está falando em sua carta de 2 Pedro. Aquele que conheceu o Senhor Jesus, aquele que foi lhe dado conhecimento, glória a Deus, aquele que o Senhor realmente o libertou, mas novamente ele é vencido, meu irmão, porque Satanás está aí para tentar. O pecado vai nos tentar, vai nos seduzir. O pecado vai nos seduzir. Você vê quantos homens de Deus começam uma boa carreira, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Daqui a pouco eles são vencidos novamente, vencido pelas concupiscências, vencido pelo dinheiro, vencido pela prostituição, vencido pela soberba, e nós temos que vigiar. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que pensa que está de pé, precisa tomar cuidado para que não caia. Às vezes, só o fato de nós pensarmos que estamos de pé. Agora eu sou de Deus, nenhum mal vai me acontecer, porque eu prego para todo lado, porque Deus é comigo. Meus irmãos, nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar em todo o tempo, porque o nosso adversário está ao nosso derredor. Precisamos vigiar, meu irmão e minha irmã, aleluia. E eu digo que muitos que começaram uma carreira proposta, muitos que começaram pregando o Evangelho, glória a Deus, pregando Jesus, meus irmãos, foram vencidos, meus irmãos, foram influenciados pelo mundo, foram influenciados pelas concupiscências carnais e deixaram a obra de lado, deixaram Jesus de lado. Meus irmãos, estão vivendo no mundo. Eu digo, o teu estado vai ser pior que o primeiro, meu irmão, porque você teve esta glória de Deus revelada em seu coração para ter a salvação e depois disso você despreza Cristo. Você despreza o reino de Deus, você despreza o sacrifício que Jesus fez por você, meu irmão e minha irmã. Eu digo, Deus está falando que você tem que tirar os embaraços da tua vida e voltar ao caminho do primeiro amor. Voltar à verdadeira adoração. Aleluia. Porque o Senhor nos fez para adorar. O Senhor nos fez para sermos cheios da sua presença, cheio do seu poder. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele te conheceu antes de te formar. Ele sondou o seu coração. Ele sabe que quando enxertasse o Espírito Santo em você, Ele transformaria você para ser um verdadeiro fruto, cheios de fruto de arrependimento. Olha, Deus está falando com você, meu irmão e minha irmã. Antes de Deus formar o mundo, amém? Ele já te conheceu, Ele já te escolheu, Ele já te sondou. Antes de Deus fazer o homem, Ele já conhece o homem, porque a sua excelência, a sua soberania, amém?
tem o poder exatamente de viver o futuro, e ele te enxergou. Mas ao mesmo tempo que ele te enxergou, ele sabia que quando o Espírito Santo tocasse no seu coração, você ia se arrepender, ia ser transformado. Por isso que o Senhor diz que nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Aleluia. Deus nos deu uma ordem, meu irmão e minha irmã. A ordem de Deus é para que a gente desse fruto, e frutos bons. Quando o Senhor diz, busca o seu reino e a sua justiça, nós temos a justiça de Deus para ser vivida, meu irmão e minha irmã. Precisamos viver a justiça de Deus. O Senhor nos criou para sermos imitadores, para sermos a sua imagem e semelhança. Amém? Um filho de Deus, ele precisa produzir frutos bons. A palavra nos diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como está lá em Mateus 3,8 ou em Lucas 3,8, diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus falando para ali os judeus, para que eles produzissem frutos dignos de arrependimento. E quais são esses frutos dignos de arrependimento? Meu irmão, nós temos que produzir esses frutos na nossa vida, meu irmão e minha irmã. É o fruto, como está lá no livro de Gálatas 5, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paciência, amém? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22. Meu irmão, está aqui. Nós temos que ser gerados pelo Espírito Santo na alegria, meu irmão. Precisamos ter alegria, glória a Deus, porque o fruto da carne, meu irmão, o fruto da natureza humana é perturbação, é impaciência, é intolerância, é agressividade, é a mesquinhez, é a avareza, é a infidelidade, é a acusação, é o julgo, meu irmão, é o orgulho, a ingratidão e o não perdão. Esse é o fruto da natureza humana, meu irmão. Mas Jesus, ele veio para nos regenerar, para que a gente tivesse esses frutos bons, que gerássemos os frutos de arrependimento sobre a natureza carnal, a natureza má. Temos o fruto da alegria, meu irmão. Porque quando você tem o fruto da alegria dentro de você, você passa pelas turbulências, passa pelas aflições, mas você tem a perseverança de saber, glória a Deus, que o Senhor vai fazer a sua redenção. Você sabe que você está como peregrino sobre esta terra, aleluia, e você tem alegria na sua salvação. O fruto que o Espírito Santo move nas nossas vidas, meus irmãos, ele gera a transformação do arrependimento. Quando nossos frutos são bons, meus irmãos, temos o amor de Deus derramado nos nossos corações. Quando o fruto de Deus está dentro de nós, meu irmão, há fidelidade, esta palavra, fiel. Deus é fiel, nós somos a sua imagem e semelhança, Deus nos quer fiel em tudo, meu irmão. Fidelidade, não pode ser uma fidelidade interesseira, meus irmãos, ela tem que ser uma fidelidade universal, com Deus, com seus mandamentos, e para com todos, meus irmãos. A fidelidade, ela honra. A fidelidade tem compromisso, meu irmão. A fidelidade tem um propósito. A fidelidade cumpre a palavra que sai da sua boca, meu irmão. A fidelidade tem dignidade. A fidelidade é irrepreensível e não se deixa manchar por nada. Quando você é fiel, você não se deixa manchar, meu irmão. Quando você é fiel no casamento, você é fiel nos negócios, você é fiel com a palavra que sai da sua boca, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Porque é isso que Deus espera de nós como filhos de Deus, que como a palavra de Deus sai da boca dele, e ele vela pela palavra que sai da sua boca, porque ele é um Deus fiel, e ele fala, filho, eu te fiz a minha imagem e semelhança para que você seja fiel em tudo que você faça, em tudo que você realmente saia da sua boca, toda a palavra. Seja fiel, ainda que você sofra o dano, mas seja fiel. A infidelidade é do diabo, a infidelidade é do maligno, a infidelidade troca de esposa, troca de tudo, meu irmão. Quando você é fiel, aleluia, você é fiel realmente com a sua esposa, você é fiel com o seu marido, você precisa ser fiel, meu irmão, glória a Deus, fiel exatamente com os pais, fiel com aquilo que você combina, fiel nos contratos, meus irmãos. A fidelidade tem que estar na vida do homem. Esse fruto nós precisamos gerar. Esse é fruto de arrependimento. Eu preciso tirar os embaraços, meu irmão. As pessoas estão todas embaraçadas. Qual embaraço? Eles não conseguem se enxergar.
O homem não consegue se enxergar que ele não tem fidelidade, ele não honra os seus compromissos. Nós precisamos, meu irmão, nós somos assistidos por Deus e pelo diabo. As pessoas não entendem que o vosso adversário está ao teu derredor, que ele se alimenta da mentira que sai da tua boca, que ele se alimenta da tua infidelidade. Deus perguntou para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Ele conhecia Jó, e ele conhece a sua vida. Ele conhecia a vida de Paulo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos fechar a brecha. Precisamos fechar e tirar os embaraços, porque a tua bênção tá aí. Enquanto você está dando lugar pro diabo, enquanto há exatamente brechas na tua vida, você não consegue crescer espiritualmente. Você não consegue desfrutar esta glória de Deus sobre a tua vida. É tempo, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, de viver o melhor de Deus, de viver a glória de Deus, de viver a bênção de Deus. Aleluia! Vamos tirar o embaraço, vamos andar nessa carreira que nos está proposta. Glória a Deus, uma carreira proposta por Deus para as nossas vidas, porque o Senhor diz que não tem planos maus para nós, mas planos bons. Deus tem planos bons, Deus tem bênção sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Mas vamos tirar o embaraço, vamos tirar os impedimentos, vamos tirar o pecado, vamos tirar os frutos maus de dentro de nós. Vamos tirar todo pensamento mau, todo sentimento mau, vamos tirar o jugo, vamos tirar o não perdão, vamos tirar a cobiça, vamos tirar a inveja, vamos tirar a maledicência, mas vamos botar os frutos de arrependimento, que é toda a boa dádiva que vem de Deus. O amor, a alegria, amém? A presença de Deus está na bondade. A presença de Deus está no amor. A presença de Deus está na fidelidade. Um cristão gerado por Deus, com muitos frutos, ele tem o domínio próprio, meu irmão. Quando o cristão tem o domínio próprio, meu irmão, ele não é manipulado pelas suas fraquezas da natureza carnal. Quando o Espírito Santo gera fruto dentro de você, nós temos o domínio, meu irmão. Nós dominamos as fraquezas da carne. Nós não deixamos mais o pecado ter domínio sobre nós. Nós não deixamos mais se corromper e nem se prevaricar, meu irmão, pelas adversidades, porque fiel é ter fidelidade e ter amor e misericórdia e compaixão. Nós precisamos ter prazer em andar com Deus. Nós precisamos ter prazer em ter os frutos do Espírito Santo. Nós temos que ter prazer em ter amor, porque aquele que tem amor, meu irmão, ele compartilha. Aquele que tem amor, ele é hospitaleiro. Aquele que tem amor, meu irmão, aleluia, ele tem a presença de Deus dentro dele. Ele quer compartilhar. Eu chamo hoje você, meu irmão, minha irmã, saia do estado religioso, seja uma nova criatura, seja um discípulo de Jesus, seja um filho de Deus. Deus nos chamou para sermos feitos filhos de Deus, não gerados segundo a natureza carnal, mas gerado pelo próprio Espírito Santo, pela palavra de Deus. Um filho de Deus, meu irmão, glória a Deus, ele gera frutos bons na sua vida. Nós precisamos gerar frutos bons, meus irmãos. Não é só viver a vida e gerar algum fruto, não. Deus nos chamou para gerarmos frutos bons, frutos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de amor, frutos de benignidade, frutos exatamente de bondade. Meus irmãos, que a bondade do Senhor, como o salmista dizia, Senhor, que a tua misericórdia e a tua bondade me siga todos os dias. Nós temos que levantar todos os dias e dizer: eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro, e Deus vai fazer eu neste dia e todo este momento, eu ser um gerador exatamente de bondade. Ainda que venham as adversidades, ainda que venham as afrontas, eu não vou ser deixado dominar, porque eu tenho domínio próprio. Eu não vou deixar as ameaças, eu não vou deixar as afrontas tirar a bondade do dentro do meu coração, nem o amor, nem a fidelidade. Ainda que eu seja levado, acorrentado, maltratado, eu vou continuar
com alegria dentro do meu coração, porque o Senhor está comigo, o Senhor é o que me livra, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me cura, é o Senhor que me liberta, glória a Deus. Não vou deixar os temores do mundo assolarem meu coração, mas antes a minha confiança e a minha alegria, o meu gozo, a unção do Espírito Santo que está sobre a tua vida, porque Deus faz um renovo na tua vida, meu irmão e minha irmã. É tempo exatamente de deixar o embaraço, deixa o embaraço de lado. Toma a tua carreira que está proposta, porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus sondou o teu coração, aleluia, e Deus está falando que neste momento é o momento de tirar as fraquezas, de tirar os embaraços, de tirar os impedimentos. É tempo de tomar uma posição, é tempo de sair deste charco, deste lamaçal, é tempo de sair deste lugar apertado, é tempo agora de se chegar a Deus, porque Deus vai se chegar a vós, Xalabassuri Andrecóbia. Este poder, esta glória, é tempo de tomar a carreira proposta e continuar perseverando sempre e ser cheio do poder e da glória em todo momento, cheio do amor, cheio da glória. Senhor que liberta, Senhor, Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que dá renovo, Tu és o Deus que quebra as forças do inimigo, meu Pai. Aleluia, quebra todo embaraço, todo impedimento e renova em nós, Senhor, o espírito novo, Pai amado, um coração reto para andarmos na Tua presença, Pai, para darmos fruto em todo momento, porque a Tua bênção está na nossa vida, meu Pai, a Tua bênção está na nossa vida e que a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus servos esta manhã, a Tua bênção que traz a cura, a libertação, a salvação, a Tua bênção que tira o impedimento e abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor nesta manhã. Amém. Fica firme com o Senhor, você é um filho de Deus, escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Deus tem uma carreira, não deixa nada desviar você da carreira que está proposta por Deus, e seja uma bênção, se tu uma bênção, glória a Deus, porque o Deus que te abençoa está na tua vida, creia somente, amém? Vai lá no mural, deixa um recado, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.